Daí estou colocando aqui para gravar, para o pessoal que não conseguiu estar hoje, né? Na semana passada, na quinzena passada, nós falamos um pouquinho sobre os fractais da alma, né? A gente conversou um pouquinho de suas origens, o que são, o que somos, né? Um pouquinho lá sobre a mônada, sobre a sua divisão, suas subdivisões e como isso é aplicado aí na realidade, no nosso dia a dia. Então, só para a gente finalizar aquele encontro passado, aquela reflexão passada, eu queria trazer hoje um pouquinho sobre o que acontece aí com esses fractais de alma, né, com esses pedacinhos aí das mônadas, que são manifestações extremamente intensas, extremamente potentes, que não agregariam a manifestação em uma consciência ali física, em um corpo físico. Então, ela se subdivide e ela se divide e essas divisões elas ainda se subdividem mais ainda e somos nós aqui que aquele conceito da queda da consciência, como nós temos aí em algumas culturas orientais, né, a cultura hindu, por exemplo, que trabalha essa queda da consciência, essa saída dessa grandiosidade divina, dessa manifestação extremamente potente, divina, gigantesca, e aí esses pedaços que caem de consciência para que possam ir galgando esse caminho de volta ali para aquele ponto inicial, levando diversas experiências, que é o que nós vivenciamos em cada encarnação que nós experimentamos, né, experienciamos neste em outros orbes, e todas as experiências que nós vamos vivendo, que nós vamos experimentando, elas imediatamente se conectam lá com esse eu superior, essa parte que agrega todas as nossas partes que estão espalhadas aí. E assim, nós nos agarramos à ideia de uma evolução em um tempo linear. O divino, ele não se preocupa com o tempo linear, porque o tempo e espaço, no plano astral, passado, presente, futuro, basicamente acontece tudo ao mesmo tempo, que é até uma perspectiva lá bom, me fugiu o nome agora. Que o Tesla, né, quando ele fez lá aquele experimento, aquele teste que ele grudou, que até o assistente soltar ali, quando ele voltou, ele falou, olha, eu vi o presente, passado e futuro, tudo ao mesmo tempo, tudo acontecendo ao mesmo tempo, nesses poucos segundos que ele ficou grudado ali no experimento dele, na máquina dele, ele relatou que viu lá os dinossauros, viu lá o futuro, descreveu, por exemplo, uns aparelhos os aparelhos quadrados, onde as pessoas carregavam nas mãos, conseguiam conversar umas com as outras e tudo mais, né? Então ele descreveu todos os tempos num tempo só. Por quê? Ele teve essa experiência, que é o que acontece do lado de lá. Ou seja, a gente, ai meu Deus, eu preciso de resgatar, eu preciso de evoluir, eu preciso de... Não, gente, a gente precisa de experienciar cada oportunidade que nós temos para que nós façamos esse caminho evolutivo de volta à nossa essência, e isso é uma coisa bem interessante, porque a gente tendo consciência de que a nossa essência divina, ela é já bastante elevada, o caminho que nós vamos fazendo é um caminho natural, não é algo que nós vamos quebrar barreiras para que a gente possa evoluir, para que a gente possa encontrar o divino dentro de nós, porque é uma coisa que, gente, é uma coisa que é natural. Eu costumo falar muito para a galera aí nos acompanhamentos, né? A gente gasta muito mais energia nos limitando, nos sabotando, nos impedindo de nos melhorar, de nos ver com a luz que nós temos, do que o tempo que a gente gasta tentando encontrar essa luz. Porque a gente gasta
a maior parte do nosso tempo tentando anular aquilo que a gente tem de bom, tentando realçar aquilo que vai nos dar os prazeres imediatos, passageiros e frustrantes, e aí a gente gasta muita energia atrás disso, buscando isso, tentando e impedindo que aquilo dentro de nós, né, que nem no filme do Pica-Pau, ou nos desenhos do Pica-Pau, né, o diabinho do lado, o anjinho do outro lado, a gente gasta muito mais tempo batendo na cabeça desse anjinho para ele calar a boca, e ele é muito forte, é difícil fazer ele calar a boca, e tentando alimentar ali o diabinho. Era mais fácil a gente calar ali o diabinho, ou não dar atenção para ele e dar atenção para o anjinho, mas não, a gente gasta um baita de um tempo batendo ali para ver se esse anjinho ele cala a boca e deixa a gente em paz. Então a gente gasta muita energia nos impedindo de nos amar, de nos descobrir, de nos permitir seguir em direção a esse caminho natural. Porque, por exemplo, o próprio surgimento das concepções espirituais, não vou nem dizer religiosas, mas espirituais, elas vêm na humanidade como uma sementezinha que ela brota e brota sozinha. Brota aquela ideia de espiritualidade, aquela conexão e tudo mais, ela vem sozinha, desde criança. É que a gente, quanto tempo a gente não passa falando, para de falar com esse amigo imaginário, para com isso, vamos falar que você é louco, e assim vai. E assim vai, porque brota naturalmente em nós. Quando nós não tínhamos as várias barreiras que a gente coloca, que a gente traz por conta da sociedade, por conta das religiões, por conta de vários fatores, quando a gente não coloca tudo isso, a gente segue naturalmente para esse encontro da espiritualidade, da amorosidade e tudo mais. Quando a gente coloca essas barreiras, essas limitações, quando a gente coloca essas cobranças, essas necessidades de alimentação do ego, você tem que ser maior, superior ao outro, você tem que ganhar mais que o outro, você tem que acumular mais, e assim vai, a gente vai sabotando e indo contrário àquilo que parece que tudo nos empurra para essa direção. Então, cada um vai no momento, no seu momento, encontrando esse caminho e construindo esse caminho. Depende do quanto que a gente vai gastar com a nossa limitação e impedindo de seguir nessa direção, ou quanto que a gente vai se permitir e vai investir para seguir nessa direção. Mas nós vamos seguindo nessa direção naturalmente. Então, o processo evolutivo de todo ser humano é naturalmente seguirmos com as nossas experiências de volta para o encontro com a nossa mônada, com a nossa essência. Só que assim, sendo mais rápido, sendo mais devagar, não faz diferença, a gente segue todas as experiências, elas são imediatamente gravadas lá nessa nossa essência, que seria aí a gravação também no campo compartilhado, né, no campo morfogenético, no inconsciente coletivo, todas as experiências elas vão sendo armazenadas e vão sendo ali utilizadas por essa essência. Então, tudo que nós experimentamos, gente, são oportunidades de aprendizado. Aquilo que eu falo sempre, que os problemas, eles podem ser problemas ou podem ser oportunidades. Como que eu estou vendo cada situação pela qual eu passo? Por exemplo, essas várias manifestações de nós em tempos diferentes, em dimensões diferentes, em orbes diferentes, seria basicamente um pai, a nossa mônada, né, seria ali um pai que tem diversos filhos, cada um tendo uma experiência, e ele fica feliz com o sucesso de cada um, com o avanço de cada um, e fica preocupado com aqueles outros que não avançam tanto, mas que também estão avançando. E está esperando, não tem problema. Esse aqui se formou em medicina, esse aqui resolveu virar empresário, esse aqui resolveu virar espiritualista, esse aqui resolveu, e cada um vai construindo e aprendendo e seguindo no seu tempo. Então, ele abarca todos estes, entendendo e respeitando cada um no seu tempo, e está tudo bem. Então, quando a gente começa a ver que a vida ela está seguindo um roteiro, está seguindo ali uma direção, e está tudo bem
não tem problema que ela esteja seguindo essa direção, que não é exatamente aquela que eu queria, mas que eu estou em constante construção, porque nós somos co-criadores. Então, tendo essa consciência, o que eu vou criar para que ela siga na direção que eu quero? Se hoje não está exatamente como eu queria, não estou conseguindo alcançar aquilo que eu desejava, não estou conseguindo vivenciar aquilo que eu tanto esperava, mas eu estou vivenciando algo que está me trazendo um aprendizado. Qual aprendizado seria esse? Como que eu faço para que eu possa aproveitar esse aprendizado e colocá-lo em prática para eu seguir naquela direção que eu tanto almejo, que eu tanto busco, que eu tanto quero? Quando eu vejo cada situação não como um castigo, não como uma punição, não como uma perdição, mas sim como uma fase de aprendizado, a vida toma um outro rumo, tem um outro peso, tem um outro gosto. E com esse novo gosto, eu posso redirecionar na consciência plena de que eu sou curador, ou eu sou co-criador. Eu sou co-criador da minha realidade. Por quê? Porque nós criamos essa realidade a partir do que nós pensamos. Consigo mudar minha realidade imediatamente quando eu mudo meu pensamento? A realidade manifestada, não. Essa geralmente demora um tempo. Mas a minha realidade interior, quando eu mudo a forma do meu pensamento, quando eu mudo a maneira de lidar com este pensamento, ela muda de imediato. Às vezes vai refletir daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas. Vai refletir no meu dia a dia externo. Mas a minha mudança, quando eu mudo o meu estado vibratório, o meu estado de pensamento, o meu estado emocional, naquele momento eu faço uma mudança intensa na minha vida. E essa mudança, imediatamente, ela é conectada lá com a minha essência divina, lá com a minha mônada. Agora, eu preciso de rápido, ou eu preciso de devagar, ou eu preciso... Não importa. Eu preciso simplesmente ir prestando atenção no que eu estou fazendo, no que eu estou vivendo, no que eu estou sendo neste momento. Por exemplo, como que eu vou mensurar se a minha vida ela é mais material ou é mais espiritual? Eu vou avaliando qual a minha relação com o divino, qual a minha relação com Deus, qual a minha relação com a espiritualidade. Por exemplo, eu quero muito ter algo, então eu preciso de me melhorar ali espiritualmente ou religiosamente. Eu posso me apegar a uma religião, eu posso me apegar à questão da espiritualidade, porque se eu me melhorar espiritualmente, se eu melhorar a minha relação, a minha meditação, a minha tranquilidade, eu vou chegar naquele cargo, eu vou chegar naquele bem, naquela casa, naquela empresa, eu vou chegar naquele meu objetivo. Se Deus, a religião ou a espiritualidade, para mim, é um meio para que eu chegue no fim, e o fim, ele é algo material, que seja poder, que seja posse, que seja o que for, quer dizer que eu sou materialista. Mesmo falando de Deus, mesmo falando de rezando, mesmo meditando, com tudo isso, mas o que eu almejo lá na frente é material, quer dizer que eu sou materialista. Então, posso, que nem eu falo sempre, né? Visto lá a camiseta do Homer Simpson, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, né? Eu visto lá a camiseta, a minha apresentação de quem eu sou é minha, então eu vou dizer o que eu quiser. Mas a realidade é essa, nua e crua. Agora, se o meu objetivo é uma evolução espiritual, é alcançar Deus, alcançar o divino, alcançar uma melhoria, e no meio desse caminho, gente, estamos encarnados, temos que pagar boleto. Peraí, mas eu vou melhorar, vou ter uma casinha melhor para poder ter tranquilidade, e junto disso eu vou trabalhando a minha espiritualidade para que lá na frente eu possa me dedicar mais profundamente ao meu encontro com o espiritual, a fazer esse encontro com os outros, a poder melhorar a vida dos outros, E o meu objetivo é alcançar essa relação com Deus, mesmo que nesse caminho eu vou
eu vá passando ali por questões materiais, não, ganhei um pouquinho mais hoje, pô, vou ajudar ali aquele centro, vou ajudar ali aquela obra de caridade, vou ajudar ali aquela igreja, vou ajudar ali aquela mesquita, e vou transformando isso em algo que ajude, que transforme, quer dizer que eu estou aqui, estou transitando nessa realidade material, estou sim buscando essas questões materiais, porque estamos encarnados, a gente vai ter que pagar boleto, a gente vai ter que pagar água, vai ter que pagar luz, a gente vai ter que se locomover daqui para lá. Então, ter um pouquinho de conforto não é me apegar ao materialismo, mas isso junta-se com a minha meta, com o meu objetivo de me espiritualizar, de melhorar, de evoluir. Gente, isso não é ser materialista, aí eu consigo ser espiritualista. Não é porque, vou viver como Diógenes, vou viver ali sem roupa, num barril, sem bens nenhum e tudo mais. Beleza, tranquilo. Não preciso de viver como Diógenes para eu poder me desapegar das questões materiais e tudo mais e poder viver uma vida pura, uma vida plena. Tem uma passagem em que Alexandre, né, o grande, ele chegou ali até Diógenes, ouviu falar e foi lá se consultar. Alexandre, que foi educado por um filósofo que era... Bom, me fugiu o nome do professor de Alexandre também, mas Alexandre, ele conseguiu se tornar o imperador da Grécia, ao mesmo tempo faraó do Egito e ao mesmo tempo imperador dos persas. O cara conseguiu dominar praticamente todo mundo civilizado daquele período. Quase o imperador do mundo daquele tempo. Como que ele fazia isso? Ele entrava, respeitava ali as culturas, trazia a cultura helênica, misturava com aquelas e assim ele ia se espalhando. Ele foi conversar com Diógenes, tem um conto que ele traz isso, né? Chegou lá, falou, bom, deixa eu ver se esse cara é mesmo esse desapego que eles dizem. Ele chegou, Diógenes estava sentado na frente do seu barril, dizem até que o Chaves foi baseado nele, né? Foi baseado na história de Diógenes, que vivia ali num barril, desapegado de tudo. Então, ele chegou, Diógenes estava sentado na frente do seu barril, e aí Alexandre falou, olha, me falaram que você é desapegado, você é sábio e tudo mais. Me peça o que você quiser, o que você desejar, me peça agora que vou realizar para você. Ele pegou e falou, então, a única coisa que eu desejo é que você dê um passo para o lado e pare de atrapalhar o meu sol. Ele estava ali sentado tomando sol e Alexandre o Grande estava atrapalhando o sol dele. Ali os que cuidavam, a sua corte, né? Os caras já se revoltaram, já se armaram todo. Opa, como é que o cara fala isso com o nosso imperador aqui, né? Imperador, faraó e tudo mais, né? Daí ele pegou e falou: não façam nada contra Diógenes, porque se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser Diógenes. E daí Diógenes falou: se eu não fosse Diógenes, eu gostaria de ser Diógenes. Tipo assim, totalmente desapegado. Por maior que eu pudesse ser, eu seria quem eu sou. Então, é uma referência aqui, desapego total. Mas a gente não consegue ser Diógenes. Então, termos essa consciência. Não posso me apegar, não posso ser as coisas, não posso aquele... Eu tenho que viver, tenho que seguir. E seguindo nessa direção, eu estou seguindo na direção de encontrar todas as minhas outras partes, todas as minhas 144 ou menos ou mais aí, não é o número fixo, né? Mas todas as minhas outras partes que estão vivenciando diversas outras experiências para que a gente possa todos encontrarmos esse contato com essa essência divina. Isso vai ser quando? Talvez daqui a alguns milhões de anos, milhares de anos, milhões de anos, ou sei lá, bilhões. Não importa. O que importa é o que eu estou fazendo com essa pequena
insignificante experiência, momento do tempo, que vai ser um estalo na nossa existência, mas que, ao mesmo tempo que se torna tão pequena, tão insignificante, se torna extremamente essencial, se bem aproveitada. O que eu estou fazendo com a minha vida agora? O que eu estou fazendo com essa oportunidade que esse fragmento do divino que eu sou veio experimentar? Como que eu estou levando minha vida? Estou agarrado a sofrimento, a angústia, também é um aprendizado. Não está errado. Mas eu não preciso. Ou eu estou buscando a minha melhor oportunidade de acessar e conectar-me com a minha essência e colocar ela em prática aqui no dia a dia. E isso, gente, não é somente no momento encarnado. Quando nós estamos desencarnados, a gente amplia um pouco mais a nossa consciência para que a gente possa ter uma visão mais ampla, mas as experiências que eu tenho quando eu estou desencarnado, elas são tão significativas e importantes que também são armazenadas lá na minha essência divina, na minha mônada. Então, cada momento é um momento significativo e fundamental nessa experiência que nós temos. E entender isso, a gente pode fazer esse aproveitamento, fazer essa caminhada de maneira muito mais leve, não vou dizer fácil, porque tendo também essa concepção, tendo também essa consciência, às vezes traz uma carga um pouco diferente, só que ela pode transformar cada situação mais leve, porque a gente não vai pegar aquela situação como, ai meu Deus, minha vida acabou, ai agora não deu certo isso, ai agora como que eu vou me livrar disso, ai que peso. Não é peso. É um instante que a gente vê muito isso nos estudos de espiritismo, por exemplo, e também de espiritualidade, quando a gente está avaliando a pluralidade das vidas, a quantidade de vidas que nós temos aí, que nós vivemos e que nós viveremos, e todas elas como oportunidades. Então já tira um pouco desse peso. Quando a gente olha essa pluralidade das vidas, com esse armazenamento de experiências, não somente no nosso campo mental, mas sim nos nossos campos mentais conectados com todos esses outros fragmentos dos quais nós fazemos parte, e às vezes, do nosso lado, o nosso amigo, o nosso cônjuge de relacionamento, o nosso familiar mais apegado, às vezes, essa é nossa outra contraparte. Nossa, mas quando essa mônada se divide e esses fragmentos, essas primeiras e segundas partes aí de fragmentais se dividem, fica um em uma dimensão, outro em outro orbe, outro em outro sistema solar, e assim vai. Ou os dois estão encarnados em tempos diferentes, ou os vários, né, encarnados em tempos diferentes, ou um aqui, outro lá no outro ponto da Terra, sim, espalhados para pegar experiências diferentes. Mas, às vezes, a gente acaba se encontrando. E aquela nossa cara metade, que eu sempre digo, esse negócio de alma gêmea não é aquilo, esse aqui me completa duas metades da laranja. Duas metades da laranja são duas metades diferentes que, quando encaixar, nunca vai dar certo. Sempre vai dar caca aí nesse caminho. Então, a gente tem que ser completo em nós mesmos e encontrar alguém que esteja sendo ou buscando também ser completo em si próprio, e aí a gente caminhar junto. E, às vezes, esse outro é outra parte nossa. É outra dessas tantas partes subdivididas que se encontraram, então, pegando as mesmas experiências diferentes, as mesmas experiências em alguns momentos, por perspectivas diferentes, e mandando essas informações lá para aquele campo morfogenético pessoal, lá para aquela mônada. Então, aqui, caminhando nas mesmas experiências, mas olhando por perspectivas diferentes.
Quantas vezes a gente já não viu, já não refletiu, já não experimentou, inclusive nós mesmos, dois irmãos criados na mesma família, do mesmo jeito, com as mesmas dificuldades, com as mesmas questões, e um seguir por um caminho e outro seguir por outro caminho. Ai, meu Deus, onde é que eu errei? A mãe deu a mesma coisa para os dois, mas cada um fez as suas próprias escolhas, e essas escolhas levaram para experiências diferentes. E tudo bem. Às vezes, esses dois eram a parte dessa mesma essência, desse mesmo fragmentais, dessa mesma mônada, só que com essas experiências, cada um por uma perspectiva diferente, seguiu para um caminho diferente, porque precisavam de experiências diferentes. Porque eles tinham desafios diferentes das escolhas que haviam feito nas outras encarnações até essa, e assim vai de possibilidades e explicações que a gente pode esticar esse chiclete até longe, mas o intuito não é esse. O intuito é a gente entender que quais são as escolhas que eu estou fazendo. Qual é o caminho que eu estou tomando, ou que eu posso tomar com esta consciência deste fragmento da essência divina que eu sou hoje. E tudo que eu faço tem um significado, por menor que seja a decisão, a atitude que eu estou tomando, eu estou gerando um aprendizado, estou gerando um conhecimento, estou gerando uma outra experiência para que ela seja armazenada com todas as demais e o meu divino siga nessa direção. Beleza, tá aqui, gente? Alguma dúvida? Estou falando rápido demais. Como é que tá aí para vocês? Tá tranquilo? Então tá. Bom, nesse sentido, eu vou aproveitar até para a gente conseguir ter tempo de refletir um pouquinho. Eu queria só fazer essa finalização da questão do fragmental mais individual, né? Porque no último encontro a gente falou dele num plano geral, e aí eu queria só realçar aqui essa questão das nossas construções, das nossas manifestações mais individuais, e a gente ir para a parte prática. Então, a gente vai para a parte prática agora para a gente fazer a reflexão aí na sequência dessa tentativa, desse encontro, desse olhar para dentro de nós. Porque aquilo que eu sempre fico tocando na mesma tecla, né? A melhor forma que nós temos para conseguir entender o mundo, para conseguir ali nos relacionar com esse mundo externo de maneira efetiva, de maneira mais consciente, de maneira mais harmonizada, nós primeiro encontrando a nós mesmos na nossa realidade interior. Porque a gente só vai conseguir lidar com o que está do lado de fora quando a gente aprender a lidar com o lado de dentro. A gente precisa de fazer esse caminho, essa jornada para dentro de nós, e das mais variadas formas. Não estou dizendo que esse é o único caminho, mas vamos fazer mais um exercíciozinho prático hoje para a gente poder dar um outro passinho aí para essa reflexão, esse encontro, tá bom? Soninha levantou a mão, pode falar, Soninha. Só uma pergunta, no sentido mais amplo, os fractais, podem ter fractais de extraterrenos aqui na Terra, que nem os felinos? Então, as nossas origens, elas não são daqui. Nós estamos aqui nessa experiência terrena, nessa experiência de vários cantos do universo, experimentando hoje com essa roupagem, terrena, com essa roupagem biológica, a partir dos componentes químicos que existem neste orbe. Então, existem sim fragmentais de todo o universo manifestados aqui, hoje, nessa experiência, nessa escola que é o planeta Terra. Então, a gente tem, meu Deus, o pessoal, os extraterrestres e tudo,
muitos corpos não são adequados para cá, então eles estão manifestados, se comunicando conosco, projetados lá das naves ou mesmo de outros cantos, e comunicam-se conosco no plano astral. Outros conseguem se adaptar, se adequar e se hibridizar conosco aqui também. Mas a essência cada um que está aqui nessa tela hoje, cada um desses que estão presentes nessa chamada e também dos que vão tá assistindo, tem uma origem. E essa origem, a gente fez lá alguma jacada que enfiou o pé na jaca, a maior parte de nós está aqui não por missão, estamos aqui mais por oportunidade de aprendizado e tudo mais. Então a gente jacou lá, o nosso planeta possivelmente evoluiu para um outro estágio, ou só se manteve lá no que estava, e a gente ficou numa densidade tão grande que a gente precisava de um lugar mais denso. Por exemplo, quando a gente estuda lá os exilados de Capela, né, que não são só os exilados lá da constelação do Cocheiro lá de Capela, mas de vários cantos, que ficou tão pesado a psicosfera daqueles espíritos, daqueles seres, e quanto o planeta ficava mais sutil, que eles precisaram de um planeta mais denso para que eles pudessem evoluir, para que eles pudessem ter tempo hábil de se desapegar das cascas grossas para poder viver num planeta mais sutil e poder voltar para casa ou ir para outra casa, que é aquela evolução em mundos, né, que Kardec nos trouxe, os planetas que são cada um em uma fase, e aqueles que lá se manifestam, eles se densificam num corpo físico a partir dos componentes químicos de cada planeta, de cada orbe. Então, esse nosso corpo é adequado com a combinação aí de carbono, a combinação biológica para este planeta. E os espíritos que aqui estão vieram de tudo quanto é canto, porque eles conseguem estar em qualquer canto. O perispírito, ele também é um corpo físico, só que é um corpo físico menos denso. Então, esse perispírito, ele absorve ali os componentes químicos deste planeta, energéticos, para poder se conectar e se manifestar neste corpo físico. De outros cantos, eles não conseguem. De outros orbes, eles não conseguem nos seus corpos astrais, mas os seus corpos espirituais conseguem fazer uma adaptação para estar aqui. Então, a gente tem os que vieram por oportunidades, fizeram jacou lá e não conseguiu, assim como a gente tem uma imensidão de espíritos que já foram e ainda vão ser retirados deste planeta por conta dessa equalização energética que está subindo a vibração, e eles estão em sofrimento porque não conseguem se adaptar. Então, eles não estão sendo exilados porque estão sendo expulsos, porque eles estão sendo exilados por conta da graça divina que está protegendo para que eles não sofram. Estão sendo levados para outros orbes que estão com uma densidade maior energética, e ali eles vão se sentir mais adequados. Claro, estão em estados mais brutalizados, mais primitivos, saindo de planetas primitivos, alguns desses, né, saindo de fase primitiva, em alguns desses, como a Terra estava saindo da fase primitiva, quando os capelinos, orianos e tantos mais vieram fazer parte desse processo. Os terráqueos estão também indo fazer parte desse processo evolutivo desses lugares. Então, todos nós somos de algum desses cantos. Já estamos aqui, somos terrenos hoje, somos terrestres hoje, mas nós não somos originários daqui. São poucos no planeta Terra que são originários daqui. Então, a gente tem todos esses processos que estão em processo evolutivo. Mas a gente também tem uma baita de uma galera que está aqui que não se manifestam fisicamente porque o corpo físico deles não suportaria essa realidade. Mas se manifestam aqui astralmente, conversam com a gente, dão orientação, dão auxílio e tudo mais. E
tem aqueles que o corpo até que se adapta, conseguiram ali biologicamente, e eles andam aí com a gente que a gente nem percebe. Talvez não fiquem tanto tempo por conta que se a gente pensa naquele vizinho mais barulhento, que faz churrasco, que queima pneu, que faz aquele auê, que faz aquela bagunça, aqui no nosso sistema solar, nós somos um desses piores vizinhos que tem. Então, a psicosfera nossa, por conta da angústia, por conta da reclamação, por conta da raiva, por conta da própria poluição, a gente contamina o nosso ambiente. Então, tem gente até que passa por aqui, mas não fica muito tempo, não, porque é contaminado o negócio. A nossa água é contaminada, a nossa comida é contaminada. Por que que as crianças hoje, que são essas crianças que estão em estágios para essa nova raça que já está aí presente, né, que nós somos a quinta raça, a sexta raça já está presente, já está encarnada, já está manifestada, que é essa nova realidade, já identificada, né, porque no próprio processo evolutivo, quando o nosso osso esfenoide, né, quando a nossa comporta aqui do nosso cérebro, ela muda e ela já mostra que está em uma outra raça manifestada. E as crianças de uns anos para cá, elas já estão com essa caixa craniana, né? Ela já está modificada. Então, a sexta raça já está aí, já está andando entre nós. Por que que tem tanta intolerância aos venenos que nós consumimos? Essas crianças. Ai, mas essas crianças estão cheias de frescura, não pode nada. Temos aí temos a nossa nutricionista aí, né, Raíssa, para poder corroborar conosco aí nesse ponto, criança, jovens e mesmo adultos passando a ter essas intolerâncias. Mas se a gente for ver, essas coisas que dão intolerância são os venenos que a gente consome. Mas a pessoa está intolerância à lactose, a leite. Gente, se você pegar e olhar lá no leite, o que menos tem no leite que a gente consome hoje de caixinha é leite. Não tem leite daquela bagaça. É um monte de química. E eles estão vindo com essas resistências para que a gente não os contamine e não estrague aí esse trabalho que eles vêm para fazer para tirar a gente dessa roubada. São os nossos salvadores? São os nossos processos evolutivos. São o nosso momento evolutivo. Eles que vão nos salvar? Não sei. Eles que estão aí com a oportunidade. A gente, pelo menos, não fez como a quarta raça que explodiu o planeta, que detonou esse planeta. Então, a gente está conseguindo entregar para essa sexta raça um planeta detonado, bagunçado, mas não destruído como a anterior fez para essa nossa. Ainda. Então, sigamos aí nesse processo para que a gente não repita os erros da anterior aí, e essa sexta já está aí, não é à toa. E dentre eles, muitos desses que vieram se voluntariaram para nos auxiliar aqui nesse processo. Muitos deles se desfizeram dos seus corpos perispirituais anteriores, voltando para a sua essência, porque a essência do espírito, ela não tem forma, então ela se encaixa em qualquer canto do universo, e ali ela se manifesta criando seus corpos mais sutis, astrais, com os componentes energéticos ali daquele planeta, para que eles se adequem para a construção desses corpos físicos com os componentes bioquímicos do planeta também. Então, tem sim, Soninha, e das mais variadas formas. Eles, tanto nos próprios corpos, como manifestando-se para utilizar desses corpos adequados aqui, como também só no corpo astral que eles vêm e trocam ideia com a gente. Beleza? Respondeu, Soninha? Sim, só mais uma, rapidinho. Eu ouvi alguém falar, eu não vou lembrar quem que foi agora, que alguns animais podem ser fractais também de outras raças. Que nem os gatos, os répteis. Pode acontecer também? Com certeza. Eu não vejo evolutivamente como... Não sei, parece biologicamente andando para trás. Não sei. A gente tem várias linhas de evolução, de processos evolutivos. Processos evolutivos que vão para uma direção, processos evolutivos que vão para outro.
todos esses são fragmentais de existência. Não é, necessariamente uma involução, é uma evolução, que eles estão em uma manifestação um pouco mais primitiva, mas que elas vão evoluir. Mas alguns também, eles não vão evoluir para uma manifestação hominal, por exemplo, nesse aspecto adâmico, que é a nossa manifestação. Eles podem evoluir em uma raça, por exemplo, os gatos, uma raça dos felinos, ou que podem, na raça dos reptilianos. O pessoal tem muito preconceito, falar, olha, todo reptiliano são invasores, são... Não, gente. Se a gente chegar numa nave espacial, imagina esse exercício, a gente chegar numa nave espacial, ancorar aqui próximo do nosso orbe e observar através das captações dos nossos noticiários, quem está chegando vai querer pôr o pé aqui? Se não tiver um estudo aprofundado, um estudo etnológico, um estudo ali histórico, para poder entender o caminho, para poder entender, olhar inclusive a linha espiritual, a linha de onde nós viemos de outros planetas e por que estamos aqui, só olhar os nossos noticiários. O que eles vão pensar? Eu não vou pôr o pé aí no meio desse bando de louco, não. Pessoal aí, um matando o outro, um tentando roubar tudo que tem do outro, um país tentando subjugar ou destruir o outro, uma nação, a própria nação, como nós temos ali, estamos tendo esses conflitos entre nações, mas também os conflitos internos das guerras civis, que tem alguns países ali, algumas nações ali na África, mas também em algumas regiões da própria Europa, pessoal se destruindo, pessoal queimando ali dezenas de pessoas, inclusive bebês vivos, como a gente teve ali na África esses dias, que são seus iguais. Que visão que esses caras vão ter? Vão falar, você tá doido, eu não quero ficar no meio desses animais aí, não. Vou fugir. Viro a nave e pico a mula para bem longe. E se aparecer um humano, eu desintegro ele antes dele olhar para minha cara, antes dele fazer uma crueldade dessa comigo. É assim que a gente vê. Então, desses seres, por exemplo, que nem você falou dos répteis, eles podem, por exemplo, dar continuidade na sua caminhada evolutiva junto com esses seres que têm esse formato, que tem essa forma adequada e tudo mais, só que extremamente evoluídos racionalmente. Porque a gente tem a ideia, não, peraí, a gente tem isso incutido em nós por conta daquela ideia de criar um Deus que faça sentido para nós, que seja parte de nós. Então, nós somos a imagem e criação de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Quando disseram isso, os primeiros que trouxeram, foi da nossa essência. Mas o entendimento literal que as religiões pegaram, de colocar ali uma pessoa nessa forma humana, adâmica como Deus, então esse aqui é o que é todos. Então nós somos superiores, inclusive como desculpa dessa ideia, desse Deus manifestado ali de barba branca, aquele senhor e tudo mais, como desculpa para colocar todo o restante dos integrantes desse planeta como submissos a essa raça. Até mesmo aqueles de forma adâmica, mas de forma diferente, para poder escravizar e dizer que não eram humanos, que houve uma discussão muito grande lá atrás de se os escravizados tinham alma ou não, nessa busca frenética de colocar o nosso ego, mostrar que um é superior ao outro. Então, nessa discussão que foi o que
convencer um monte de gente a fazer um monte de burrada e um monte de crueldade contra os povos escravizados, nessa ideia de, não, peraí, você aqui então esse Deus é a sua semelhança. E não só na judaico-cristã, mas também nas outras religiões, o mesmo caminho, dessa ideia de Deus parece comigo, quem é diferente de mim tem que ser eliminado, ou tem que ser escravizado, ou tem que ser subjugado e tudo mais. Gente, a ideia da semelhança de Deus é na essência divina. Como vai se manifestar? Não importa. Por exemplo, você dá de cara com um ser de outro orbe, de outra galáxia. Você dá de cara com aquele ser super inteligente, super evoluído, mas que ele tem 4 braços, na ponta dos braços são garras, as anteninhas ali que te lembram uma barata. Você vai conversar com um ser desse, ou você vai querer destruir, vai sair correndo, vai sair, nossa, esse aqui, qual Deus que é o dele? Então, esse processo evolutivo desses fractais que estão em formas animais, eles podem seguir por qualquer linha, por qualquer caminho de evolução. Por exemplo, nós temos uma realidade aqui evolutiva. Do nosso lado, a gente tem ali o mundo dos seres da floresta, que, como é que é o nome aí na Irlanda, que são os leprechauns, né? São os leprechauns. Os gnomos, as fadas. Tem os gnomos, as fadas, a gente tem esse mundo da natureza, que eles evoluem também. Muitos deles podem se tornar humanos nesse processo evolutivo, mas eles podem seguir por outra direção, por esses seres de poder. Aquilo que nós já conversamos em encontros passados, quando a gente refletiu um pouquinho sobre os animais de poder, sobre os seres de poder, que são evoluções diferentes. A gente adentrar no plano astral, como de vez em quando a gente faz nos trabalhos, conduzido por um ser do poder na forma de uma onça, na forma de um lobo, onde vai conversando com a gente mentalmente e nos orientando como fazer, nos dizendo, nos apresentando o mundo astral com uma sabedoria incrível, mas está no formato de um ser de poder, no formato de um animal que para nós é um ser irracional e inferior. O que isso quer dizer? Esses seres de poder, eles têm uma evolução muito grande, só que a manifestação física deles é diferente. Então, esses fragmentais dos animais que nós temos, eles podem evoluir para a forma humana ou para outras diversas formas. Depende do reino ao qual eles vão se conectar e vão escolher nessa sequência, nessa caminhada. Às vezes, ele vai se tornar ali aquele cachorrinho que a gente tem, aquele gatinho que a gente tem e tudo mais. Lá na frente, ele vai encontrar com a gente, levando essas experiências e lembrando quando ele estiver com um processo evolutivo, uma conexão com as suas demais vidas maior, que era nosso cachorrinho aqui, lá na frente ele vai encontrar com a gente num ser celestial, ou de repente num insectoide. Vem um insectoide que vai se apresentar para nós e vai nos amar, vai chegar e olha aí, e a gente vai querer sair fugindo dessa barata gigante, né, Ale? De repente apareceu um insectoide lá, zoião gigantão olhando na cara ali, um louva-a-Deus, né, Alessandra? Um louva-a-Deus olhando para nossa cara, caraca, que é isso? Que bicho é esse? E de repente é uma baita de uma oportunidade de conexão evolutiva que nós temos. Ou seja, fractais, gente, pode seguir por qualquer caminho, mas todos eles são caminhos de evolução. Respondeu, Soninha? Sim, obrigada. Ah, que bom. Muito bem. Bora lá, então, para a nossa parte prática? Todos prontos? Então, eu vou partilhar aqui. Espera aí.
Eu vou partilhar aqui a confortável, tranquila. Consegui baixar aí as luzes. Me digam aí, tá dando para ouvir a música e minha voz? A música aumenta um pouquinho, abaixa, o que vocês acham? Tá bom como está? Então tá bom. Tudo bem. Então vamos lá. Tranquilizando nossas mentes, relaxando nossos corpos. Vamos inspirando bem tranquilamente, soltando vagarosamente, prestando atenção no ar entrando, no ar saindo, na temperatura deste ar, relaxando nossas pernas, nossos quadris, repousando nosso tronco, nossos ombros nessa superfície onde estamos, repousando nossos braços, nosso pescoço, mantendo a inspiração profunda e soltando lentamente. Inspirando, soltando. Prestando atenção em nosso corpo totalmente relaxado, harmonizado. Vamos sentindo nossas pálpebras pesadas. Vamos sentindo-nos envoltos em uma luz dourada que nos envolve neste momento. Vamos sentindo essa luz que nos harmoniza, nos protege, nos ampara. Vamos percebendo o ambiente onde nós estamos ficando mais leve, o ar ficando leve, a sensação de presença, a sensação de estarmos protegidos e amparados, enquanto levamos os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a todos os nossos irmãos, guardiões, protetores e amparadores que nos acolhem neste momento e nos trazem essa sensação de paz, harmonia e proteção. Vamos nos permitindo entrar nesse estado profundo de comunhão com o todo, de conexão com o divino que habita em nós e habita em tudo. Vamos sentindo essa chuva de pétalas de flores que caem sobre nós, e essa chuva violeta, essas energias de purificação que vão se espalhando por todo o ambiente onde estamos, fazendo uma limpeza de pisos, tetos e paredes. E vamos sentindo essa chuva tocar o nosso coronário, que se abre como uma antena parabólica, capta todas essas energias que fluem para o nosso interior. Vamos sentindo essas energias de transmutação nos invadindo, nos reconstruindo de dentro para fora. Vamos percebendo
todos os nossos pontos de energia, todos os nossos chakras se acendendo neste momento e fluindo essas energias para o nosso cardíaco. Capta a força e a potência que vem do básico, do genésico, do plexo solar e une com a pureza e a harmonia que vem do coronário, do frontal, do laríngeo e se encontram acendendo essa luz branca perolada em nosso peito. Vamos sentindo essa luz potente nos inflar, nos reconstruir de dentro para fora e nos permitir expandir esse ser divino que somos, que manifestamos. Vamos nos sentindo inflar nessa luz branca que agora pulsa através de nós. Vamos sentir todo o nosso astral se expandindo. Vamos nos sentindo brilhando como lâmpadas incandescentes, nos percebendo leves, sentindo-nos ampliando, expandindo e nos soltando de nossos corpos físicos, permitindo nossa consciência acessar o mais profundo de nós. Vamos sentindo essa leveza em 4, sentindo essa sua mão de nossos corpos astrais vão encontrando em 3, percebendo a leveza e a consciência se expandindo, enquanto o nosso corpo astral cria sua independência de nosso corpo físico que repousa em 2. E vamos entrando para o mais profundo de nossa consciência e ouvindo o eu divino se manifestarem seguindo.
Vamos tranquilamente, retornando a nossa consciência, acoplando em nossos corpos físicos de maneira suave, harmoniosa, sentindo esse retorno bem tranquilo, essa acoplagem em mim, voltando tranquilamente, harmoniosamente, sentindo nossos corpos em tons, percebendo nossa consciência ativa e retornando para nosso estado em 3, voltando suavemente, sentindo os dedos das mãos, sentindo os dedos dos pés, movimentando os músculos, retornando de maneira bem suave, bem tranquila, todo mundo voltando e despertando. Despertando, abrindo os olhos, retornando tranquilamente. Todo mundo de volta? Tudo bem. Soninha, Raíssa, Alessandra, Vanessa, Otília, Edilta, Betânia, Rosa tá aí? Tudo bem. Claudinha? Claudinha voltou, vai voltar só semana que vem de novo, Claudinha. Todo mundo bem? Bom, então vou encerrar aqui a gravação para a gente iniciar a nossa partilha aí, mais individual, né? Alguma dúvida até aqui? Alguma. Tá tranquilo? Então, estou encerrando aqui a gravação.